Pronto, pronto, pronto. Voltamos aqui para continuar o que, gente? A nossa aula aqui falando sobre meio ambiente, não é isso? Nós vimos no bloco anterior sobre a Agenda 21 e vimos que essa Agenda 21 ela pode ter o que, gente? Várias escalas, tanto global, quanto continental, nacional, regional, estadual, municipal ou local, não foi isso? Até que nós falamos o quê? Nós falamos que em meio ambiente sempre pense globalmente e haja localmente. Nós falamos também de exemplo de Agenda 21 global. Nós falamos de quê? Falamos de Protocolo de Quioto, criado em 97, que criou metas de redução de emissão de poluentes para quem? Para os países desenvolvidos. Somente, unicamente, exclusivamente, só quem? Países desenvolvidos, não é isso? Gente, mas nós temos a Agenda 21 continental. E exemplo de Agenda 21 continental, eu posso falar de quem? Posso falar das chuvas ácidas, no caso aqui, beleza? Gente, o que são chuvas ácidas? Vamos lembrar que toda chuva ela é ácida, mas quando a gente fala de chuva ácida, nós estamos falando de quê? De um impacto ambiental. E é impacto ambiental por quê, gente? Olha só, o ser humano emite para a atmosfera óxido de enxofre e de nitrogênio aqui. Esses óxidos de enxofre e nitrogênio, ao ficarem em suspensão na atmosfera, tá, ao entrar em contato com H2O, ou seja, a água vai fazer o quê, gente? Vai voltar para a superfície terrestre em forma de ácido fúrico e ácidos nitrosos aqui. Olha só o que acontece. Isso aqui vai cair sobre a vegetação. Vai desfolhar, gente, toda essa vegetação. Vai provocar um imenso impacto aonde, gente? Nos rios, na vida aquática aqui, beleza? Gente, então o que nós temos de chuva ácida que eu posso falar para vocês aqui para finalizar? Olha só, as chuvas ácidas são provocadas pelos gases libertados das diversas combustões existentes no nosso dia a dia. Esses gases são dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. O dióxido de enxofre, ao ser liberado para a atmosfera, vai reagir com água, H2O, formando o ácido fúrico. Os óxidos de nitrogênio, ao reagirem com a água, formam os ácidos nitrosos. Vale lembrar o seguinte, gente, a Europa, ela vive isso aqui muito. Ela vive demais, devido ao quê? À industrialização. Mais um pouquinho, vamos lembrar que as chuvas ácidas elas são transfronteiriças, porque esse país aqui emite o quê? Poluente, vem a corrente de ar, joga todo esse poluente em cima de outro país, e aí vai fazer o quê? Vai causar chuva ácida em outro país. Estados Unidos mesmo, ele faz isso. Por quê? Porque ele sabe a direção dos ventos, tem suas fábricas localizadas perto da fronteira, joga toda essa poluição em cima do México, vai causar chuva ácida em cima do México, e aí depois quem que vende produto para eles, gente? Os Estados Unidos. Outra coisa, gente, vale lembrar que a chuva ácida, tá? Ela não vai fazer o quê? Ela não vai sair derretendo a sua pele, mas ela causa o que, gente? Ela vai causar aí imensos estragos, como por exemplo, desfolhar toda essa vegetação. Olha só, isso aí é exemplo realmente de chuva ácida, tá? Parece que jogaram Roundup na planta, não é isso? Olha só, a gente vai fazer o quê? Até mesmo, olha como é que eles vão desfigurar, tá? Esculturas aí. Então, esse turismo é um imenso tabaco aí. Nós temos ainda o que, gente? Nós temos a chuva ácida, tá? Fazendo o quê? Poluindo de forma geral e sendo um grande imenso mal para a agricultura. Na verdade, gente, quem é que sofre muito com isso, gente? Simplesmente as crianças, seja porque está pegando chuva ácida, seja porque elas que estão herdando esse planeta, ou seja, elas que vão ficar com esse futuro, no caso aqui. Nós ainda temos que falar de quê? De Agenda 21, tá? Nacional. E a nacional, eu posso falar de quem? Do desmatamento. Posso falar do desmatamento. Gente, isso mesmo. Olha só, ainda hoje, o Brasil é o país que mais desmata no planeta. Isso é um absurdo. Aliás, como eu falo no meu português goiano, isso é um absurdo. Ou seja, um absurdo tão grande que é um absurdo duas vezes, não é isso? Gente, o Brasil ainda hoje faz o quê? Nós temos uma grande área de desmate. Olha só essa imagem aí, tá? Porque pior que o desmate ainda são as queimadas. Porque quando você desmata, você está só impedindo o quê? Que a vegetação retire da atmosfera, tá, gente? O gás carbônico. Tá? Pior é o seguinte, quando você queima, porque além de você fazer o quê? Impedir que a árvore
ela captura carbono, ela faz o que, gente? Ainda libera todo o carbono aprisionado para onde? Para a atmosfera. Ainda tem mais, as queimadas têm um problema maior, que é a perca de toda a biodiversidade. Olha só, gente, o que sobra de uma queimada. Me fala que animal sai vivo daí, que forma de vida fica vivo aí. E essa queimada não é assim que você só está vendo, tá? Superficialmente também, porque vai queimando o que, gente? O solo queima todos os micro-organismos aí. Então, olha só a situação aqui. O que sai vivo daqui? Olha só, e animais que morrem aqui, gente? Sem falar o quê? No desmatamento, que está levando toda a nossa madeira o quê? Embora. E vai aí exportado, e vai exportado de forma ilegal. Não é isso? Tchau, vamos falar assim, não é isso? Então nós temos o quê? O desmatamento. E essa árvore, gente, está sendo desmatada, essa floresta, muitas vezes para virar carvão. Isso mesmo. Olha só do alto como é que fica aqui. Tá? Se continuar dessa forma, o que vai sobrar para nossas crianças no futuro? Gente, nada. Então nós temos que pensar sempre na questão do desmatamento. E vai lembrar que hoje, por exemplo, esse desmatamento da Amazônia, ele causa impacto diretamente em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a vegetação, ela vai com as suas raízes a grande profundidade, pega a água e joga para onde? Para a atmosfera. É isso, joga para a atmosfera. O que acontece? Quando você desmata, vai lembrar que o solo da Amazônia ele é arenoso. O que acontece, gente? Ali vai virar praticamente deserto. 2, você não tem o que? A evapotranspiração. 3, você modifica todo esse sistema climático e você vai provocar secas aonde? Em outra localidade. Então não tem chuva lá, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, mas as pessoas esquecem o que fizeram lá na Amazônia. Então o governo brasileiro, pense um pouquinho. Olhe um pouquinho mais. O novo Código Civil falava disso, de quê? De você ter que preservar as matas ciliares, você tem que preservar uma área maior, tá? Aliás, praticamente eu sou favorável que deveria ter uma lei que toda propriedade rural urbana, ela tinha que preservar pelo menos 50% da sua área, tinha que ser verde, tá? Então na cidade, na minha opinião, casas não tinha que ter aquele monte de concreto, tinha que ser o quê? Grama, no mínimo grama, tá certo? Porque aí você pensa um pouquinho mais no meio ambiente. Mas nós temos que falar de Agenda 21, que é, gente, regional. E eu não vou falar só de coisa ruim, eu posso falar de coisa boa, por exemplo, o projeto o quê? O projeto Tamar, o projeto Tartarugas Marinhas. Os projetos Tartarugas Marinhas, que faz o quê? Que vai pegar as tartarugas, vão cuidar das tartarugas e mais do que isso, vai conscientizar a população da necessidade de preservação. Em vez de fazer o quê? De só pegar a tartaruga, comer o ovo da tartaruga, estão ensinando a população o seguinte, ó, vamos preservar. E com a preservação você faz o quê? Você faz o ecoturismo. O pessoal vai pagar para ver tartaruga. E assim essa comunidade vive com a qualidade de vida melhor o que, gente? Com a qualidade de vida melhor, tá, do que estivesse fazendo o que? Apenas consumindo tartaruga. Então o projeto Tamar Tartarugas Marinhas é um exemplo de projeto. Nós temos ainda o que? O projeto Peixe-Boi. Tá, o projeto Peixe-Boi que faz o que, gente? Para salvar os peixes-boi aí que tem restrição. Nós temos o que, gente? O projeto Salve os Golfinhos. Tá? Você quando vai comer, por exemplo, comprar um atum, observa na embalagem do atum, se lá tem um selo chamado Golfin Safety, que é uma forma de você fazer o quê? Consumir um atum sabendo que não está sendo pescado esse atum por rede, e assim você não está fazendo o quê? Não está matando o golfinho, que é considerado fauna acompanhante. Nós temos ainda o projeto Salve as Baleias. Isso mesmo, em vez de você fazer o quê? Caçar baleia, faz turismo para o pessoal ver baleia aí, tá certo? Para ver baleia. Então você tem o quê? Você tem uma preservação desse meio ambiente, no caso aqui, beleza? Mas nós temos ainda a Agenda 21 o quê? Gente, e a Agenda 21 estadual. E de Agenda 21 estadual eu posso falar de quem? Do lixo. Vale lembrar, gente, que o lixo é um grande problema urbano. Quer porque ele existe em grande quantidade, quer porque não se faz o que, gente? A destinação correta. Olha só que absurdo. Absurdo não, absurdo, como dizem meus colegas do Sul, trissurdo, que lá é tudo trilegal. O que acontece, turma? Gente, hoje, na capital do nosso país, você ainda não tem o que, gente? Coleta seletiva eficiente. São poucas localidades nesse país. Hoje ainda você faz o que? Ainda joga lixo em lixão, tá certo? Ainda deixa lixo em lixão. Isso porque nós temos o que, gente? Uma lei de resíduos sólidos que fala que tem que acabar com os lixões do país. Isso mesmo, tem que acabar com os lixões do país. Gente, o que é um lixão?
Tá certo? Um lixão é o seguinte, é quando você faz o quê? Quando você pega o lixo e só joga ele sobre o quê? Sobre a superfície terrestre. Isso mesmo, você tem o quê? Você tem jogando ele sobre a superfície terrestre. E qual é o problema, gente? É que esse lixo que está aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai decompor, tá certo? Quando você coloca assim, ele vai decompor. Mesmo que você faça que cubra de terra aqui, ó, ele vai decompor. Da decomposição desse lixo vai sair o quê, gente? Um líquido preto, tá? Altamente fético, chamado de chorume. Esse chorume vai contaminar o solo, vai contaminar o lençol freático. Gente, é simplesmente terrível. Você sabe o que é o chorume? Não sabe, não? Faz o seguinte, quando parar o caminhão de lixo, você faz o seguinte, ó. Você para, quando normalmente escorre aquela aguinha, né? Aquela aguinha fética, aquilo lá não é nem 10% do que é o chorume. Ah, professor, mas se assim tá, é incorreto, como que é o correto? No caso de aterro sanitário, o correto é você fazer o quê? Fazer, gente, simplesmente o que? Impermeabilizar o solo. É isso. Você vai impermeabilizar o solo, tá certo? Aí sim, você joga o lixo, você vai compactar esse lixo. Aí você vai fazer o que, gente? Você vai colocar a camada de terra em cima desse lixo. Essa cobertura tem que ser feita o quê? De forma diária, não é isso? Isso aqui vai gerar um gás. Então tem que fazer o quê? Tem que deixar torres para queimar esse gás. E esse gás pode ser canalizado e utilizado aonde? Em termoelétricas. Então, com isso aqui, você não tem a contaminação do lençol freático. E o chorume, você vai carregar esse chorume para a estação de tratamento. E esse chorume vai virar o quê? Vai virar biofertilizante. Então, esse lixo tem que ser o quê? Ele tem que ser tratado. Tá, gente? Porque existe tratamento com toda forma de lixo. O lixo orgânico tem que virar o quê, gente? Virar adubo, não é isso? Virar adubo. E já o lixo seco tem que ser o quê? Tem que ser reciclado. Vai lembrar que o Brasil é campeão mundial de reciclagem de latinha. Agora, por quê? É porque o Brasil tem uma grande consciência ambiental? Não, gente. É porque o Brasil faz o quê, gente? Latinha dá dinheiro. As pessoas vivem de fazer o quê? De reciclar latinha. E eu tenho contribuído com essas pessoas, não é verdade? Tá, então você tem o quê? Você tem aqui a latinha que tem que ser o quê? Tem que ser reciclado. Gente, vai lembrar que o vidro é o único material 100% reciclado. Tá? Então eu acho absurdo você ter garrafinha long neck que não seja o quê? Retornável. Tem que reciclar quem? O papel. Tá? A gente reciclar o papel e cada vez mais se utilizando menos papel. É questão relacionada com o meio ambiente. Madeira, tem que reciclar madeira, aproveitar da melhor forma possível. Aliás, gente, todo lixo tem a sua destinação correta. Na verdade, qual é o lixo que não tem como você reciclar? É o lixo hospitalar. O lixo hospitalar, porque até o lixo atômico hoje, você tem o quê? Você já se consegue, de alguma forma, reciclar o lixo atômico. Agora, o lixo hospitalar, não. E quais são os perigos do lixo hospitalar, gente? Porque o lixo hospitalar, tá, ele tem várias formas. Por exemplo, você tem os resíduos biológicos, cultura de micro-organismos, laboratório, de análise clínica. Você tem bolsa de sangue ou hemocomponentes, descarte de vacinas, órgãos, tecido e líquidos corpóreos, agulha, lâminas de bisturi, vidrarias de laboratório, resíduos químicos, medicamentos de risco, vencidos ou mal conservados, produtos químicos usados em laboratório de análise clínica, influentes de processadores de imagem, rejeitos radioativos, material radioativo ou contaminado com radionuclídeo, usado na medicina nuclear, laboratórios de análise clínica e radioterapia, resíduos comuns que se equiparam aos domésticos, restos de refeições de pacientes sem doenças contagiosas, sobra de preparo de refeições, fralda e papel de uso sanitário, absorventes, papéis, plásticos e material de limpeza, resíduos perfucortantes, material perfucortantes ou escarificantes, tais como agulha, lâminas e vidros. Então, o lixo hospitalar ele tem que ser o quê? Incinerado. Ele tem que ser incinerado. Tá? E não feito o quê? Reutilizado. Isso mesmo, vocês estão vendo aqui, não é sacanagem não. Aliás, é muita sacanagem. Tá? É Estados Unidos, por exemplo, não incinerar o seu lixo e mandar o quê, gente? Mandar para o Brasil. Isso mesmo, o Brasil chegou a comprar lixo hospitalar dos Estados Unidos. Tá? O que eles faziam lá? Eles pegavam, e aí não é o governo, né, gente? Mas, na verdade, é brasileiro, safado, que faz isso mesmo. Pegava o que? O lixo hospitalar, os lençóis, tá? Que tinham se jogado fora. Pega esse lençol, lavava e vendia para o Brasil. E você tinha gente aqui no Brasil utilizando o que, gente? Essas roupas, esses panos, eram até vendidos em lojas no Nordeste. E as pessoas ainda compravam e falavam, made in Estados Unidos, olha só.
Então, essa charge aqui, tá, gente, é simplesmente o quê? É simplesmente em relação a isso, que nós realmente importamos lixo, lixo hospitalar. Então, lixo que era para fazer gerar o quê? Gerar renda, gera o quê? Poluição. Você consumiria uma água dessa, gente? As pessoas entram na água dessa, vivem com a água dessa aqui, ok? Nós ainda temos o quê? A Agenda 21, gente, tá? Municipal. Aí eu posso falar de quem? Vamos falar da área verde, não é isso? Você antigamente você tinha o quê? Uma área como essa, tá, gente? Você tinha o quê? A questão toda ela arborizada. Qual é a questão das cidades? Ficam assim. Me diz, vamos lá, cadê árvores aqui? Tá certo? Gente, você entra de rua, sai de rua, você não vê uma árvore. Então isso vai fazer o quê? Isso vai provocar o que a gente chama de ilha de calor. O que é a ilha de calor? Simplesmente na área urbana, você vai observar que é muito mais quente que na área verde. Se você está aqui, por exemplo, ó, se você está aqui, você tem uma temperatura. Você aqui você tem uma outra temperatura. Então, porque isso aqui vira o quê? Vira uma ilha de calor, no caso, beleza? Você ainda posso falar para vocês sobre a inversão térmica. O que é inversão térmica? A inversão térmica é quando a poluição está tão grande, mas tão grande, tá, que ela impede o calor de subir, porque o ar quente sobe, o ar frio desce. Você sabe o que está quente sobe, o que está frio desce, não é isso? Mas tem essa poluição aqui, como acontece em São Paulo, a poluição impede essa troca do gás aqui, tá, do ar. Então, da temperatura. Então, o que acontece? O ar quente fica embaixo, o ar frio fica em cima aí. E você não consegue ver o que é essa troca. Então, isso também é chamado de quê, gente? Isso aí é também chamado de inversão térmica, legal? Gente, olha só, nós valemos falar, tá, que nós temos outro problema. Qual? A água. Que nós vamos falar de Agenda 21 local. Isso mesmo, tá? Ah, professor, tem água demais? Tem não. São Paulo, Rio de Janeiro, já está percebendo isso e percebendo muito, tá? Vale lembrar, gente, que hoje, tá, 2/3 da superfície terrestre é composta por quê? Por água. Mas desses 2/3, gente, olha só, 97% é água salgada. Eu acho que Deus foi sacana com a gente. Para que tanta água salgada? Tá certo? Gente, então você tem o quê? Você tem aqui 97%, apenas 3%. Olha a fatiazinha de nada, que é considerado o quê? Água doce. Desses 3%, 70% estão o quê? Congelado em geleiras, nos polos. Não, também não está disponível para nós. Dos outros 30% que sobra, 29% tem aquífero de grande profundidade, como o aquífero Guarani. Tá? Apenas 1% está onde, gente? No solo, tá? Na atmosfera, na biota, disponível para nós. Sabe o que significa? Tá? Significa, gente, que de toda essa água doce disponível aqui, o Brasil possui 11%. Parece que é muito, gente, não é não, é pouco demais. E mesmo assim você faz o quê? Essa água no nosso país, ela está distribuída de forma desigual. Então você tem, por exemplo, a região amazônica, até agora se fala já em transposição do Amazonas, para levar o quê? A água do Rio Amazonas para o Sudeste, tá? O que você tem aqui? Você tem ela com 70% da água disponível no país. Você tem a região centro-oeste, chamada de caixa d'água do país, com 15%. A região sudeste e região sul com 6%. E a nordeste com 3%. E mesmo assim você acaba por desperdiçar água. Você lava carro desperdiçando água. Você faz o que, gente? Deixa a torneira aberta, não é isso? Faz barba fazendo o que, gente? Tá com a torneira aberta ali, escovando os dentes. Tá? Você tem o quê? Você tem o pessoal jogando água na rua. Em vez de varrer, não. Fica empurrando o lixo com o que, gente? Com a água aí. Tá? Ou seja, a água é um bem extremamente precioso. A água é um bem extremamente precioso. Okay? Então tem que fazer o quê? Tem que começar a pensar realmente nessa reciclagem. Pensar realmente em que, gente? Pensar realmente em economizar essa água, tratar mais essa água e principalmente fazer o quê? Cuidar mais dos nossos lençóis freáticos aí, mais da vegetação, ok? Gente, então nós falamos de Agenda 21, mas vamos lembrar que o protocolo de Kyoto, tá, gente? Ele fez o quê? Simplesmente ele não funcionou como deveria funcionar, tá? Porque os países não reduziram como deveriam reduzir. Então outras conferências foram sendo feitas, como, por exemplo, a Rio+10. O que foi a Rio+10? A Rio+10, gente, é uma conferência que aconteceu aonde? Em Joanesburgo, na África do Sul. E por que leva o nome de Rio+10? Por coisa simples, porque é 10 anos do que aconteceu em 2002, 10 anos da Eco 92. Para lembrar que a Eco 92 é a mãe de todas as conferências. Vamos lembrar, gente, que nessa conferência
em Joanesburgo, na Rio Mais 10, foi debatido sobre vários assuntos, entre os principais, sobre fontes alternativas de energia. Está aqui, ó, fontes alternativas de energia. Por exemplo, houveram várias propostas, por exemplo, o que, gente? De utilizar energia solar. Ah, professor, por que não utiliza energia solar? Gente, quando a gente fala de energia solar, nós não estamos falando nem de gerar energia elétrica ou energia solar. É você fazer o quê? Você conseguir aquecer a água da sua casa com energia solar. Tá? Então o governo podia retirar impostos, fazer incentivo aí, porque isso já levaria você, por exemplo, a economizar em torno de 20% da energia, porque 20% do seu consumo diário de energia que é de chuveiro. Tá? O outro que contribui muito é o que? É ferro de passar. Aliás, agora, eu não sei para que se usa passar roupa. Para mim não tinha que passar roupa nenhuma. Primeiro que é um tempo perdido, é energia perdida, e você vestiu, você sentou, já amassou de novo. Então se todo mundo usasse roupa, o que, gente? Sem passar, roupa amarrotada, seria moda, ninguém falaria nada de ninguém. Eu acho que podia mudar esse conceito aí, certo? Gente, nós também tivemos que a proposta de energia de hidrelétrica. E para quem não sabe como é que funciona a hidrelétrica, está aqui, ó. Você represa a água, você faz o que? A água quando vaza vem por cima, mas a água vai ser canalizada para ela passar com grande pressão aonde, gente? Em turbinas. Girando essa turbina vai fazer o que, gente? Vai gerar energia elétrica, que vai ficar acumulada aqui no transformador, que esse transformador vai gerar essa energia elétrica e vai fazer o que? Vai levar para as linhas de transmissão. Aqui. Então você tem o quê? Você tem aqui a energia hidroelétrica. E o Brasil hoje tem como principal matriz a energia hidroelétrica, tá certo? Nós temos também o que? Energia nuclear, que vale lembrar, gente, que energia nuclear ela é energia limpa, considerado pelo painel intergovernamental sobre alterações climáticas. Isso mesmo, é considerado energia limpa, tá certo? Ah, professor, resíduo nuclear. Não, o resíduo é outra coisa. Como é que funciona a energia atômica? Você vai ter basicamente a mesma coisa que a hidrelétrica. Qual que acontece aqui? Só que agora a fonte de aquecer, de girar a turbina vai ser o quê? Você coloca o material radioativo aqui, ele vai provocar um imenso calor, você vai bombardear, vai provocar um imenso calor, esse calor, tá? Aqui em volta vai ter água quente, água passando, essa água aquece, gera um vapor, esse vapor vai fazer o quê? Vai ser conduzido por dutos, vai passar em turbina, porque a pressão fica grande demais, e essa turbina gera o quê? Gera energia elétrica. Então aqui vai ter o gerador, que vai ser caminhado para onde, gente? Para as linhas de transmissão até chegar à sua casa. Essa água contaminada vai ser resfriada e voltada para onde, gente? Para dentro do reator. Então é assim que funciona uma usina atômica. Nós temos ainda a proposta de quê, gente? Da energia eólica. O Brasil tem alguns parques eólicos. O principal é onde? Do Rio Grande do Norte. O problema é que o parque eólico, gente, ele ainda faz o quê? A capacidade de geração de energia é muito pequena. Você pega uma usina, por exemplo, como Itaipu, ela tem 14 turbinas, cada uma gerando, desculpa, ela tem 20 turbinas, cada uma gerando uma média de 14 mil megawatts aqui de potência. Então você tem o quê? Você tem simplesmente um grande potencial. Todo um parque eólico, ele vai dar o quê? Em torno de 200, 300 megawatts aqui, como por exemplo no Rio Grande do Norte. Então a capacidade de geração de energia é muito menor. E a princípio é o mesmo, ou seja, tá, os ventos fazem elas girarem, o eixo movimento gerador vai produzir energia, um transformador converte energia em alta voltagem e eletricidade transmitida pela rede elétrica aqui. Tem aqui ainda, gente, a biomassa, que é você pegar os restos aqui e utilizar como tá, fonte de gás aqui para gerar o que? Gerar energia elétrica queimado em energias térmicas. Mas no último dia da conferência lá, da Rio Mais 10, quem foi discursar? O senhor Colin Powell, representante dos Estados Unidos. E ele defendeu a utilização de quem, gente? Do petróleo. E o que passou, gente? O petróleo. Foi por isso que logo após essa conferência, tá, o Greenpeace escalou o Cristo Redentor e colocou o quê? Essa faixa aqui. Rio Mais 10, uma segunda chance. Tá? E depois faz o quê, gente? Colocou essa. O futuro do planeta está em suas mãos. Você entende suas mãos, mãos de Deus, ou suas mãos, o que é a sua mão, que você pode fazer alguma coisa realmente. Então aí nós tivemos que a Rio Mais 10, beleza? Falta falar de que ainda, gente? De Rio Mais 20. Falta falar de que ainda, gente? Falta falar ainda dos céticos,
tá, do IPCC, mas isso eu falo já já depois do intervalo. Vamos para o intervalozinho e a gente volta aí?